Fala galera do nono ano, professor Alfa de Filosofia com vocês. E a gente vai voltar à continuidade da matéria tratando hoje o capítulo 2, unidade 2. Lembrando que a gente terminou então a primeira unidade, em que tratamos do tema da cultura, e a segunda unidade aborda o problema do conhecimento na filosofia. O conhecimento é uma das áreas da filosofia que estuda o problema da verdade. Em geral, a filosofia é dividida em várias áreas, né? O campo da política, o campo da ética, o campo da ontologia, metafísica, estética, né? A arte, a lógica e o chamado campo do conhecimento, também conhecido como epistemologia. Epistemologia, na verdade, é o que a gente chama de estudo do conhecimento. A filosofia do conhecimento, ela aborda também a relação entre o mito e a ciência. Ela aborda o problema da verdade e as formas de se compreender a verdade, a distinção entre verdade e ilusão, ao mesmo tempo também que discute os métodos que levariam ao conhecimento científico ou ao conhecimento verdadeiro. Na verdade, o problema do conhecimento, ele está muito ligado à própria história da humanidade, à história do homem, né? Em geral, associa-se o conhecimento ao passo decisivo da nossa evolução e do nosso desenvolvimento como espécie. Em geral, os mitos tratam do conhecimento como algo ambíguo e paradoxal na nossa história. Se a gente lembrar o mito de Prometeu como um herói grego, né, da mitologia grega, ele rouba o fogo do conhecimento de Zeus e entrega à humanidade. O ato de roubar o fogo de Zeus, Prometeu como protetor da humanidade, entrega o conhecimento técnico aos homens, leva ele à punição. Zeus descobre que Prometeu havia lhe roubado o fogo e o pune, castiga com a prisão, né, acorrentado em uma masmorra, com um abutre que lhe pica o fígado todas as noites. A punição de Prometeu é uma punição que apresenta um significado de que todo aquele que busca conhecer também sofrerá as consequências desse ato. Conhecer é também um ato de sofrimento, é também um ato de castigo, uma vez que todo aquele que conhece descobre também a verdade amarga, descobre a realidade angustiante, né? Conhecer é metáfora também de sofrer na mitologia grega, pois todo aquele que descobre, todo aquele que conhece, tem, portanto, a partir daí uma inquietação. Conhecimento é inquietação, conhecimento é dúvida também, conhecimento mesmo da verdade, né, gera angústia, né? Na mitologia hebraica, se a gente compreender o mito de Adão e Eva, o homem foi expulso do paraíso por tentar conhecer a Deus, isto é, por buscar o conhecimento e se aproximar de Deus, desobedecendo a Ele. A árvore, né, do conhecimento, situada no paraíso, foi pelo homem a condição da sua tentativa de se igualar a Deus, e assim o homem foi expulso do paraíso. O significado desse mito é de que todo aquele que busca conhecer, de certa forma, age com também uma arrogância ou uma prepotência que acaba levando às consequências negativas deste ato. Aquele que busca conhecer perde o paraíso, perde sua paz interior, perde sua tranquilidade. O conhecimento é também visto aí como inquietação, como dúvida, né? Ou mesmo como um castigo. O que significa que conhecer é um ato que leva o ser humano a um processo de descoberta, a um processo de questionamento, de reflexão. E todo esse processo gera desconforto, né? Pensar gera desconforto. Questionar, duvidar, discutir causa no homem, apesar de todo aspecto positivo que isso possa trazer para o seu crescimento, mas tira o homem de suas ilusões, né? Então esse processo é um processo descrito nos mitos desta forma, tanto quanto ambígua, como eu disse, né? O conhecimento científico se desenvolve na história do homem
a partir principalmente da filosofia. Quando a filosofia busca, através da racionalidade, através da narrativa lógica, dos conceitos, né? Daquilo que a gente chama de logos, ela busca se afastar do mitos, ou seja, da narrativa que se baseia em explicações sobrenaturais ou que não podem ser questionadas. Embora a mitologia traga uma sabedoria para a humanidade, uma sabedoria poética, né, que revela um conhecimento profundo do ser humano, como eu descrevi aí no mito de Prometeu e no mito de Adão e Eva, mas a mitologia não explica de maneira mais crítica ou de maneira mais investigativa o conhecimento sobre o mundo, e sim de maneira poética, de maneira intuitiva, né, de maneira metafórica. A filosofia então surge no século VI a.C., buscando com isso investigar a natureza, investigar o mundo natural, aquilo que é chamado de physis, ou seja, a physis como o mundo que o homem habita, a física, a natureza, com suas leis e seu comportamento, do qual o homem busca, a partir daí, desvendar e revelar o mistério da natureza. Conhecer, portanto, a aventura do homem na história e sua ferramenta mais hábil, que o levará, consequentemente, ao domínio da natureza, ao mesmo tempo, ao progresso tecnológico, científico, né, que nós conhecemos ao longo da história. O conhecimento também provocará no homem grande desconforto, como eu disse, assim como disputas, competição, guerra, toda forma de relacionamento de poder, né? Afinal, conhecer é também poder. Essa é uma frase do filósofo inglês Francis Bacon, do século XVII. Quando ele diz que conhecer é poder, ele quer dizer que o conhecimento é uma ferramenta de dominação, é um instrumento de controle, né, que vai levar o homem a uma série de possibilidades de investigação da natureza, de desenvolvimento de artefatos, armamentos, tecnologia. E isso vai acabar tendo consequências no âmbito político, no âmbito cultural, irreversíveis para o ser humano, como a gente já pode imaginar, né, com o desenvolvimento da inteligência artificial e de tantas áreas novas no conhecimento atual. Bom, a filosofia, ela revela também uma grande discussão em torno dessa área, né, que nós vamos depois observar com o estudo dos filósofos mais específicos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Hume, Bacon, né, Kant, e todo o problema que suscita, né, na área do conhecimento. Em geral, isso a gente vai estudar ao longo desse módulo, como que os filósofos desenvolveram as suas teorias acerca do problema do conhecimento, ok? Bom, em suma, o conhecimento provocou no homem um salto, né, muito grande na sua história. No cinema, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, de 1968, tratou muito bem esse tema, demonstrando como que o conhecimento representou para a humanidade um poder sobre a natureza. E esse poder foi o que nos diferenciou dos demais animais, né? Em certo sentido, o conhecimento é a ferramenta evolutiva que o homem desenvolveu como forma de adaptação, como forma de competição, de seleção natural, que nos permitiu garantir a hegemonia de nossa espécie sobre a natureza. Próxima aula a gente vai falar melhor sobre esse tema e trataremos de forma mais específica dos filósofos e da história da ciência. Valeu, meninos, beijo, até a próxima aula. Falou!